Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus envolva-nos a todos, neste instante, através de toda a sua equipe, através dos irmãos benfeitores, que estão sempre conosco a nos orientar, a nos conduzir, a nos auxiliar. A proposta de hoje é um tema voltado para a terceira idade, a melhor idade, a idade das experiências, das grandes caminhadas. Vamos juntos fazer uma reflexão sobre como cuidar dos mais idosos. Sou muito grato pelo convite. Então vejamos, compreende-se nos países desenvolvidos, o idoso é considerado aquele com acima de 60 anos. No nosso país, perante as leis, é 65 anos. E o que vem a ser o idoso, afinal? Alguns pesquisadores nos dizem que é um extremo da vida, onde existe o primeiro extremo, que é a criança. O último extremo é o idoso. É o início de uma etapa e um final da mesma etapa. Nós sabemos que nunca termina do jeito que começa. É impossível, mas estamos sempre começando ou recomeçando novas etapas, através da reencarnação. Esta lei, esta força divina, onde nela vamos encontrar a presença viva, com toda a potencialidade do amor divino para conosco, para que juntos no retorno possamos, através do amor, resgatar pontos indiferentes do passado, conhecermos novos pontos, trilharmos novos caminhos, vivenciarmos outras experiências. Às vezes até repetimos as mesmas experiências, por necessidade. Mas o aprender é uma constante. Estamos sempre aprendendo, sempre. A vida é um eterno aprender. E a vida, ela é infinita. E nós somos a vida. Porém, aqui neste mundo maravilhoso, ainda que de provas e expiações, esta fase, esta faixa evolutiva tão perversa, em certos momentos, em certos episódios, em diversas questões, mediante aos nossos próprios reflexos. Porque nós é que vamos dar início a um mundo novo, a um mundo diferente, a uma vida mais saudável, mais humanizada, mais fraterna. E aí nós retornamos aqui ao plano físico, através de um ventre materno. E aí recomeçamos toda uma etapa.
passamos um período, um estágio no ventre da mamãe, seja ela biológica ou a nossa mamãe, realmente consanguínea. Nascemos mais ou menos há 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Isso é uma incógnita, cada caso é um caso. Mas na precisão são 9 meses. Então, chegamos, renascemos. Se já existíamos, então renascemos. Chegamos. Pequeninos, carentes, necessitados de todos os cuidados, de todas as preocupações necessárias. Papai do céu faz tudo isso com tanto amor para a nossa evolução. As marcas que ficam mediante a estes momentos juntos. Nós já falávamos, já andávamos, né? Já enxergávamos. No processo, nós mergulhamos através da força do encolhimento e do esquecimento e recomeçamos a enxergar, a ver. Recomeçamos a falar. É fantástico. Recomeçamos a andar. Tem uns que, se pudesse, já nascia vendo, falando, andando. Essa necessidade da participação é do ser, é natural. Cada qual na sua necessidade, no seu momento. Passamos a fase criança, chegamos à fase da adolescência. Os primeiros passos de mudança para a juventude. Chegamos à juventude. As grandes descobertas, que já começam na adolescência. Os grandes momentos. Essas observações necessárias. Chegamos à fase adulta. Quando chegamos à fase adulta, normalmente, que nós observamos para frente, analisamos o passado. Muitos de nós, o que é que diz às vezes? Se eu pudesse, eu tinha ficado nos meus 10 anos. 12, 15 anos. Às vezes por covardia, né? Às vezes por não querer iluminar o progresso em si mesmo. Saindo da fase adulta, vamos chegar à terceira idade. A idade onde tudo começa a mudar. A partir, claro, da organização biológica, essa grande organização, essa composição de órgãos onde uns interagem com os outros. O cérebro, o coração, os pulmões e por aí vai. São engrenagens que se necessitam. Elas precisam uma das outras. Foi tudo feito com esse objetivo. E a nós, que temos esta preocupação de aprender a cuidar, ou se preocupar em cuidar. Com os mais idosos, é necessário que comecemos a cuidar
desde a primeira fase. Aprender a cuidar, porque as marcas ficam. Quando você cuida dos seus filhos, com amor, com dedicação, com respeito, está implantado em você as experiências da vida para com a vida. Está implantado, é seu, ninguém mais tira. Então você vai lidar com várias formas, porque não existe um manual pronto. As situações vão surgindo e nós vamos mergulhando e interagindo. Quantas vezes erramos no aprendizado, até batemos em nossos filhos, espancamos nossos filhos. É como se fossem objetos. Nós não temos um entendimento do ser que ali está, naquele corpo. E agimos assim. E com isso nós nos machucamos. Mas quantas vezes erramos para aprender? Mas quem já trilha nesses caminhos de preocupar-se com o outro, preocupar-se plenamente com o outro, é porque já existe essa preocupação íntima, esse respeito consigo que reflete no outro. É por isso que, para alguns filhos, é difícil cuidar de seus pais. É por isso que, se não envolveu-se lá na frente com a causa que é nobre, essa troca de energia e de experiência, para que dali iniciasse todo um processo e essa necessidade de cuidar-se no outro, a preocupação. A criança muitas vezes são elétricas, são rápidas, são dinâmicas. Aos idosos há uma grande diferença. Os idosos são mais lentos. Aos idosos, a preocupação precisa ser um pouco maior. É necessário que haja sempre uma grande aproximação na convivência, na relação, para se observar, para sentir o que está acontecendo com o outro, pela experiência, pelo dia a dia. Nós, idosos, necessitamos do lazer, da diversão, claro, com o controle, de uma forma saudável. Se quando adulto eu me excedia, eu me exacerbava, e se eu não me conter, me controlar, nesta fase eu vou me machucar, porque as coisas mudaram. O físico mudou. A energia vital tem hoje uma quantidade menor. As articulações já não flexionam com a mesma leveza. Os pensamentos às vezes são mais lentos. O estômago, ele não digere com a mesma velocidade. A visão às vezes está um pouco turva. Os braços não se estendem com a mesma
autenticidade. Imaginemos vários e vários pontos necessários de preocupação. O cuidado com o outro nesta fase. Imaginemos o alimento que alguns precisam que nós venhamos a dar na boca. Imaginemos essa troca de energia neste momento. Imaginemos aqueles que ainda, de certa forma, perderam a sua locomoção. Não consegue mais deambular sozinho. Necessita de equipamentos. E nós entramos com recurso. Sabemos nós que o equipamento que mais tem que ser utilizado é o carinho, é o respeito. Nestes momentos, a paciência por sua vez. Quantos de nós, quando estamos nessa fase, repetimos a mesma história o tempo todo e achamos brilhante? Imaginemos o nosso campo psicológico como precisa se adequar a esta realidade. Alguns escarram, cospem, aonde estão? Alguns não estão interagindo, que estão usando uma fralda, um suporte, né? E às vezes tiram aleatoriamente, desconhecendo aquele objeto. Não estava preparado para isso. Outros não aceitam de forma alguma. Alguns precisam contar, falar, conversar, dialogar. E nós, às vezes, não temos tempo. Ou não adquirimos um tempo. Então nós observamos quanta coisa há a se preocupar. Alguns passam a ter medo de dormir no escuro. Isso vem lá da criança, que não foi bem trabalhado. Alguns ainda querem alimentar-se com sanduíches de queijo, salame, presunto, mortadela todo dia. O corpo não mais aceita esses tipos de alimentos, que nós sabemos que de certa forma não tem quase que teor nenhum nutricional. Mas é importante analisar também o seguinte: se quando nós estávamos na primeira fase, na chegada, já no ventre materno, se nos foi passado Deus, a comunicação com Deus, a sensibilidade com Deus, essa aproximação com o Criador, esse retorno, revitalizar tudo isso, se não nos foi passado nesta fase, se eu não procurei, vai ser mais difícil para mim. Porque nas minhas horas de vazio e de angústia, mediante a tantos conhecimentos, e quase todos voltados, em alguns casos, para a questão material, simplesmente o ter, eu vou esquecer, assim como eu esqueci, ou até não me apresentaram o ser, ou até eu não quis conhecer o ser. Eu preferi viver o tempo todo no ter. Minha casa, meu marido, minha mulher,
meu carro, minha fazenda, minha televisão. Só que nesta etapa, nós precisamos de um bom acolhimento para uma boa sobrevida, uma vida saudável. Precisamos continuar a fazer alguns exercícios, senão as articulações começam a mostrar algumas dificuldades. Você vê que nós somos seres de movimentos constantes. E nós, todos nós, com certeza temos na família alguns parentes, entes queridos nessa faixa, que necessitam do nosso exercício. É nesses momentos que nós aprendemos a melhor conhecer a vida, conhecer a si próprio. Esses valores já se encontram em nós, latentes. Quando nós não o fazemos, não é que não tenha tempo, é por vaidade, é por arrogância, é por conta do ego. Quem é que não tem tempo de fazer um carinho para sua mãe, que cuidou de você na sua primeira idade? Quem é que não tem tempo de levar sua mãe para um shopping, para um cinema, para uma praia, para uma festa, para que ela continue se socializando? O seu pai, quem sabe até o seu tio, a sua tia, porque família é família. E nós nos negamos na oportunidade da experiência, que com certeza irá nos transformar. Nós temos visto no lar dos idosos, no lar Maria Santíssima, irmãos que vão fazer uma visita, que levam bastantes donativos, levam até lanches deliciosos, onde alguns nós somos obrigados a não deixar passar para os idosos, que são todos industrializados. E os idosos precisam de coisas natural, alimentos natural. Eles fazem tudo, brincam, cantam. Tem alguns deles que na hora de fazer um carinho tem uma grande dificuldade. Parece que algo trava ele ou ela. Uns entram em desespero, choram muito. Parece que estão se vendo no ontem ou quem sabe no futuro. Parece que estão se negando em algum dos aspectos. Parece que tem algo marcante. Parece que existe uma enfermidade em aberta, uma úlcera em aberta. Imaginemos alguns que têm os seus entes queridos nessa faixa e que se negam totalmente. Não vai no quarto, não acompanha, não brinca, não abraça, não sorri. Isola-se totalmente, perdendo a oportunidade. De repente, a mamãe ou o papai morre. Nós sabemos que não morre. Passa para o outro lado da vida, só que aquele corpo físico não vai voltar mais. Acabou essa etapa. Aí vem aquela força chamada depressão,
está muito ligada à culpa. E nós estávamos ali ao lado deles, bem pertinho deles. E nós não fizemos nada em nosso benefício. Que desde quando nós atendemos os nossos filhos, já no ventre materno, papai e mamãe, e damos continuidade a todas essas bênçãos, chegamos à terceira idade. Se nossos filhos renegar, estar conosco, nos acompanhar, o problema é deles. Vamos seguir a nossa jornada, vamos confiar em Deus, porque estamos todos no barco do grande aprendizado, nos comandos da lei do progresso. E ninguém escapa da lei de causa e efeito. Então nós perdemos, muitos perdem a oportunidade. Eu me lembro que certa feita, em uma dessas festas, a jovem, ela sentada ao lado da avó, dizia bem assim: abrace ela, converse com ela. Ai, eu tenho medo de machucar. Você não vai machucar. Não tem por que você machucar. Olha a idade dela. Abrace, converse com ela, conte uma história. Pergunte o seu nome. E ela chorava muito. Depois nós observamos em conversa que a vozinha dela morava em casa e que ela nunca tinha tempo para aquela vozinha. E a vozinha gostava muito dela e gosta. Até que um dia a vozinha se foi. Se foi e não apareceu mais. Depois de anos, ela, num grupo da igreja, vai para os lares dos idosos levar doação. E muitos dizem o quê? Vou levar a minha caridade. Nada disso. Eu vou em busca da minha caridade. E a caridade começa aqui. Eu comigo mesmo. Então, é nesses lugares que eu vou aprender a me conhecer. É lá que eu vou conhecer vários exercícios do bem. É lá que eu vou começar a mudar vários aspectos meus, vários conceitos meus. É lá que minha arrogância diminui, a minha prepotência. É lá que eu vou me observar. Um semblante de cada idoso, de cada irmão nessa faixa, que caminharam tanto e alguns não chegaram a lugar algum, mas uma casa lá o acolheu. Ainda tem esse mérito, graças a Deus. Então, observemos. Parece que a vida às vezes é cruel conosco, mas não é. Nós é que provocamos essas crueldades. Nós é que nos negamos. Imaginemos todos dentro de um lar, sair para uma festinha de família e deixar a vovó em casa, ou o vovô, e ele anda, porque vai dar trabalho. Imaginemos quanto respeito pela vida. Imaginemos o que está sendo planejado para o futuro, o meu futuro, a minha história. A negação de mim mesmo para com um compromisso tão bonito. Então, cuidar dos mais idosos é cuidar de si mesmo.
nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco diz o seguinte: que todo aquele que se propõe ou se coloca a cuidar dos idosos é porque são mais carentes que os idosos e tem muito que aprender com todos os exercícios. Se quiser realmente ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, então vejamos bem a diferença, né? Assim também como quem cuida das crianças, o deficiente mental, as mães solteiras, o deficiente físico, o dependente químico, os irmãos de rua, o que levamos na realidade para eles se converte para nós. Imaginemos se nós chegarmos lá com tanto julgamento, com tanta prepotência, estamos perdendo, com certeza. Portanto, que nós nos preparemos para a terceira idade. Chegarmos com dignidade, chegarmos de cabeça erguida, não ficarmos tão presos às maldades. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, e que Jesus ilumine também todos os irmãos que estão nessa faixa tão delicada. E alguns sofrem tanto dentro de seus próprios lares. Filhos que maltratam-se através dos seus pais. Pela ignorância, a forma de estar com eles. Às vezes se machucam demais. Iluminai, Senhor, todos os lares de idosos, todos, independente de questão religiosa, independente de localidade, independente de quantidade. Que Deus ilumine a todos os lares de idosos, de todo o planeta Terra. Que Deus ilumine a todos os lares que têm consigo, família, seus idosos. Que amem seus idosos. Respeitem-se através deles, que tem histórias fantásticas para nos contar. Que Deus ilumine todos os corações que já compreendem a esta necessidade e que já agem com dignidade. E que os lares de idosos acolham a esses irmãos, longe, fora do interesse financeiro, através do amor e da fraternidade. Porque não vai faltar as bênçãos divinas. Porque o amor não vai julgar a administração dessas casas. O amor espera que todos sejam muito bem assistidos. O amor espera que haja realmente o respeito. Então, que nós fiquemos atentos com os nossos idosos. Muita paz para todos e que Jesus continue a nos abençoar. Que no futuro seremos muito mais idosos. Com certeza. Então a necessidade vai ser bem maior. E que a paz esteja em nossos corações. Muita paz, meus irmãos, muita paz.